Oi pessoal, essa é a quinta videoaula do curso de Filosofia da Linguagem. Nessa videoaula, vamos ver um pouco da filosofia da linguagem do filósofo britânico Bertrand Russell. Aqui, vamos focar no seu artigo curto, porém muito denso, intitulado Da Denotação, publicado pela primeira vez na revista Mind em 1905. Vamos ver aqui quase todo o artigo, excluindo apenas 4 parágrafos no meio do artigo, que são muito obscuros. Vamos, desse modo, dividir a exposição do texto em 2 partes, do primeiro ao 20º parágrafo e do 25º parágrafo até o final. O trecho referente aos 20 primeiros parágrafos da denotação pode ser dividido em 4 partes. Essa divisão é arbitrária, mas auxilia a análise de texto. Na primeira parte da nossa divisão, Russell começa o artigo falando da importância de um tipo de expressão linguística denominada expressão denotativa. Em seguida, Russell expõe como, segundo sua teoria, as descrições definidas devem ser compreendidas corretamente. Na sequência, Russell faz uma crítica de como as teorias de Maynard e Frege lidam com as descrições definidas. No final dessa parte, ele apresenta 3 enigmas que, segundo ele, toda a teoria da linguagem no que diz respeito à denotação deve responder. Vamos agora aos 2 primeiros parágrafos. Russell abre seu artigo chamando a atenção ao leitor de que há 3 tipos de expressões denotativas. Vamos ver quais. Primeiramente, temos as expressões que não denotam nada, que denominaremos D1. Aquelas que denotam um objeto definido, de uma maneira totalmente determinada, que chamaremos de D2. E aquelas que denotam um objeto indefinido, de uma maneira indeterminada, melhor dizendo, de um modo ambíguo. São as expressões do tipo D3. Vamos aos exemplos. Um exemplo de expressão denotativa do tipo D1 é a atual rainha da França. Visto que a França não é mais um reinado, a expressão não denota ninguém. Exemplo de D2, a expressão a atual rainha da Inglaterra, que ainda denota uma pessoa ainda viva. Exemplo de D3, uma certa rainha, que denota de maneira indeterminada uma pessoa que é ou foi rainha de algum país em alguma época. Russell diz no início do seu artigo que há uma relação intrínseca entre essas 2 expressões linguísticas e 2 tipos de conhecimento. Esses 2 tipos são conhecimento de trato, que chamaremos de C1, e conhecimento acerca de, que chamaremos de C2. Vamos aos exemplos. Exemplo de conhecimento do tipo C1, o conhecimento que eu tenho da minha própria mente, visto que eu conheço de um modo bem íntimo a minha própria mente, apesar de não poder conhecer de um modo tão íntimo a mente dos outros. Exemplo de conhecimento tipo C2, o conhecimento que temos sobre o centro de massa da Via Láctea, por exemplo, não é um conhecimento de intimidade, porque ninguém nunca foi até lá para saber como é. E se alguém for, provavelmente é uma viagem só de ida, porque os cálculos indicam que trata-se de um buraco negro. Segundo Russell, conhecimento do tipo C2 só são possíveis por meio de expressões denotativas, ou seja, expressões do tipo D1, D2 ou D3. No final do artigo, ele explica melhor a relação entre conhecimento acerca de e expressões denotativas. A parte seguinte vai do parágrafo 3º ao 12º. Nessa parte, Russell expõe a maneira que, segundo ele, devemos compreender as expressões denotativas. Para entendermos esse ponto, temos que entender primeiramente a noção de função proposicional, que é bem semelhante à noção de função conceitual em Frege. Vamos a 3 exemplos. 1. Vlad era cruel. 2. Vlad era romeno. E 3. Vlad era cruel e romeno. No caso da sentença 1 ser verdadeira, entendemos que ela é verdadeira para o valor de x igual a Vlad na função proposicional cruel de x. No caso da sentença 2 ser verdadeira, entendemos que ela é verdadeira para o valor de x igual a Vlad na função proposicional romeno de x. Por fim, no caso da sentença 3 ser verdadeira, entendemos que ela é verdadeira para o valor de x igual a Vlad na função proposicional cruel e romeno de x, que é a conjunção das funções proposicionais 1 e 2. Todas essas funções, por sua vez, são funções proposicionais com x como sendo uma variável para indivíduo. Vamos chamar funções proposicionais desse tipo abstratamente de c de x. Vamos a outros exemplos. Como entendemos na lógica de Russell e de Frege, sentenças do tipo 4, todos são cruéis. Bom, em qualquer função proposicional c de x, quando no lugar de x temos tudo ou todos, estamos querendo dizer que a função proposicional c de x é verdadeira para todo indivíduo x.
Vejam que a sentença 4 tem todos no lugar de x em cruel de x. Isso quer dizer que a função proposicional cruel de x é verdadeira para todo o valor de x. Vamos a mais um exemplo. Como ficam sentenças do tipo 5, ninguém é romeno? Numa função proposicional c de x, quando no lugar de x temos ninguém ou nada, estamos querendo dizer que a função proposicional c de x é falsa para todo indivíduo x. Notem que a sentença 5 tem ninguém no lugar de x em romeno de x. Isso quer dizer que a função proposicional romeno de x é falsa para todo o valor de x. Vamos para um exemplo um pouco mais complexo. Como entender sentenças do tipo 6? Alguns romenos são cruéis. Numa função proposicional c de x, quando no lugar de x temos algum, alguns ou alguém, estamos querendo dizer que a função proposicional c de x é verdadeira para algum indivíduo x. Aqui, a sentença 6 tem alguns no lugar de x em cruel e romeno de x. Isso quer dizer que a função proposicional cruel e romeno de x é verdadeira para ao menos um valor de x. Vamos agora analisar as mais difíceis, que são as sentenças que envolvem os artigos definidos no singular o e a. Como em 7, o príncipe da Valáquia, em 1448, era cruel. Os artigos definidos o e a devem ser entendidos do seguinte modo. A função proposicional c de x é verdadeira para ao menos um valor de x e para todo y. Se a função c de y é verdadeira também para o valor de y, então y é igual a x. Em outras palavras, a função proposicional c de x é verdadeira para um indivíduo e, se for verdadeira para outro indivíduo, trata-se do mesmo indivíduo. Ela é, portanto, verdadeira para um e somente um indivíduo. Vamos olhar novamente para a sentença 7. Podemos entender que há aqui duas funções proposicionais, cruel de x e príncipe da Valáquia em 1448 de x. Aplicando o mesmo raciocínio, teríamos algo mais ou menos assim. Algum x é príncipe da Valáquia em 1448, e se houver qualquer outro y que é príncipe da Valáquia em 1448, então y e x são o mesmo indivíduo. Além disso, esse x é cruel. Notem que a primeira parte da sentença é verdadeira para algum x quando o x denota um único indivíduo que é príncipe da Valáquia em 1448. Isso quer dizer que estamos interpretando o artigo definido o como significando que a função proposicional príncipe da Valáquia em 1448 de x é verdadeira para um único x. Vamos agora à breve exposição que Russell faz das teorias de Meinong e Frege sobre as expressões denotativas. Russell faz nesse trecho uma breve exposição crítica dessas teorias. Comecemos com a de Meinong. Para Meinong, as expressões denotativas sempre denotam alguma coisa que subsiste. Dentre aquelas que subsistem, algumas tiveram a felicidade de, além de subsistir, também existir. A crítica de Russell a essa teoria é a seguinte. Podemos mostrar que a atual rainha da França, ou o círculo quadrado, denota algo e também não denota algo. Existe e também não existe, o que é absurdo. Veremos com mais detalhes como essa teoria leva a uma contradição. Vamos agora à teoria de Frege. Aqui é importante levar em conta a tradução de Russell dos termos originais em alemão de Frege, Sinn e Bedeutung. Enquanto a tradução do primeiro termo hoje em dia é sentido, Russell usa a palavra significado. E para o segundo termo, enquanto hoje traduzimos por referência, Russell usa denotação. Desse modo, a teoria de Frege diz que expressões denotativas podem ter significado e não denotar nada. A crítica de Russell à teoria fregiana é que a sentença "o atual rei da França é careca" é uma sentença intuitivamente falsa, embora para Frege ela não possa ser nem verdadeira nem falsa. Tendo em vista as dificuldades das teorias de Frege e Meinong, parece que uma expressão denotativa não diz respeito ao objeto que ela denota, e é justamente essa a posição de Russell. Isso fica claro no exemplo. Se Fernando não está afogado, Fernando é meu único filho. Vamos supor que Fernando, de fato, se afogou. Nesse caso, tanto Fernando quanto meu único filho não denotam ninguém, mas como o antecedente é falso, a implicação como um todo é verdadeira. Uma outra posição é defender que expressões denotativas diz respeito, sim, ao objeto que ela denota. Mas aí há dois caminhos. O primeiro caminho é o de Meinong. Ele diz que a rainha da França não existe, mas subsiste,
que Russell mostrará que nos leva a uma contradição. O segundo caminho é atribuir uma denotação arbitrária às expressões do tipo a rainha da França. Por exemplo, atribuir a classe vazia. Essa é a posição de Frege em sua conceitografia. Essa posição não é contraditória, mas fere outro importante princípio lógico, como veremos. Russell, na sequência, diz que toda teoria da denotação deve resolver 3 enigmas. Vejamos quais são. O primeiro enigma tem a ver com identidades. Vamos tomar uma identidade do tipo A igual a B, em que A é Scott e B é o autor de Waverley. O enigma é o seguinte. Vamos considerar que a sentença George IV deseja saber se Scott é de fato o autor de Waverley como sendo verdadeira. Isso quer dizer que ele deseja saber se A é B. Agora, vejamos a sentença 2, que é claramente falsa. George IV deseja saber se Scott é Scott, ou seja, deseja saber se A é A. Mas como A e B são 2 nomes que denotam o mesmo indivíduo, podemos sempre substituir B por A. Assim, fazendo a substituição, teríamos que a sentença 2, George IV deseja saber se A é A, deveria ter o mesmo valor de verdade de 1. Mas 1 é verdadeira, enquanto 2 é falsa. Vamos agora ao segundo enigma. Pela lei do terceiro excluído, sabemos que, dadas 2 sentenças do tipo A é B e A não é B, uma das duas tem que ser verdadeira, ou seja, A é B é verdadeira ou falsa. Não há uma terceira possibilidade. Essa possibilidade está excluída. Mas olhemos para a sentença 3, o atual rei da França é careca, e sua negação 4, o atual rei da França não é careca. Evidentemente, nem 3 é verdadeira, nem 4 é verdadeira. Será então que os hegelianos têm razão e que nesses casos estamos autorizados a fazer uma síntese, por exemplo, concluindo que o atual rei da França usa uma peruca? Menos. Agora vamos ao terceiro enigma. Pelo princípio de não contradição, não podemos ter que uma sentença que afirma A é B e A não é B é verdadeira. Ela é, portanto, sempre falsa. Mas olhemos para a sentença 5. A diferença entre A e B não subsiste. Isso quer dizer que A e B são idênticos, porque não subsiste diferença entre eles. Mas a diferença entre A e B é uma descrição definida. Ela denota algo, segundo Meinong, que subsiste, que seria justamente a diferença entre A e B. Assim, se A é igual a B, a diferença entre A e B subsiste e também não subsiste, infringindo o princípio de não contradição. Terminamos aqui a primeira parte. Vamos agora para a segunda parte de nossa divisão. Mais uma vez, de modo arbitrário, dividimos o texto agora em 5 partes. Vamos entender essa divisão. Primeiramente, Russell vai mostrar como sua teoria das descrições definidas resolve o primeiro enigma, o da identidade. Em seguida, Russell explica como essa mesma teoria resolve o segundo enigma, o do terceiro excluído. Na sequência, Russell apresenta a solução do terceiro enigma, o que envolve o princípio de não contradição. Em seguida, ele mostra como sua teoria lida com certas expressões denotativas que não denotam nada, como nomes próprios de divindades que talvez não existam. Por fim, ele vai voltar ao ponto de onde partiu, a importância das descrições definidas para compreender a distinção entre conhecimento de trato e conhecimento acerca dele. Vamos à resolução do primeiro enigma. Na formulação do primeiro enigma, havíamos dito que A é Scott e B é o autor de Waverley. A questão é que o autor de Waverley é uma descrição definida. Para Russell, o modo correto de entender tal expressão é: existe um e somente um indivíduo X que escreveu a obra Waverley. Assim, a sentença 1, George IV deseja saber se Scott é o autor de Waverley, deve ser entendida do seguinte modo: George IV deseja saber se um e somente um X escreveu Waverley e se esse X é Scott. Evidentemente, essa sentença subordinada é uma sentença envolvendo o quantificador existencial. Ela não é uma sentença do tipo A é igual a B. Já a sentença 2, George IV deseja saber se Scott é sim do tipo A é igual a A. É por isso que não podemos substituir em 2 Scott por o autor de Waverley, pois 1 e 2 são sentenças de tipos diferentes. Vamos agora à resolução do segundo enigma. No segundo enigma, temos que entender a expressão denotativa o atual rei da França como existe um e somente um X, tal que X é o atual rei da França. Assim, a sentença 3, o atual rei da França é careca,
deve ser entendida como 3R. Existe um e somente um X, tal que X é atual rei da França e esse X é careca. Mas como é falso que existe atualmente um rei da França, a sentença como um todo também vai ser falsa. Agora vamos para a negação de 3, que é a sentença 4. O atual rei da França não é careca. Aqui há duas opções de interpretação. A primeira delas é a sentença 4R. Existe um e somente um indivíduo X, tal que X é rei da França e esse X não é careca. Nesse caso, dizemos que a ocorrência da descrição definida é primária. Evidentemente, é falso que existe um e somente um rei atual da França. Assim, vai ser falso que existe um único rei atual da França que não é careca, ou seja, a sentença como um todo também será falsa. Nessa interpretação, 4 é falsa. Outra possível interpretação é negar toda a sentença. Nesse caso, interpretaríamos 4 como 4R asterisco. Não existe um e somente um indivíduo X, tal que esse X é rei da França e careca. Aqui, a ocorrência da descrição definida é secundária. Como de fato é falso que existe um único rei da França, então é verdadeiro que não existe um único rei da França. E como é falso que existe um único rei da França careca, é verdadeiro que não existe um único rei da França careca. Nessa interpretação, 4 seria verdadeira, respeitando desse modo o princípio do terceiro excluído. Vamos finalmente à resolução do terceiro enigma. A sentença que nos levava a uma contradição era a sentença 5. A diferença entre A e B subsiste. Lembremos que a diferença entre A e B também é uma descrição definida. Desse modo, ela deve ser entendida como existe um e somente um x, tal que x é A menos B, ou seja, x é a diferença entre A e B. Mas do ponto de vista lógico, existir e subsistir quer dizer a mesma coisa. Desse modo, 5 está dizendo apenas que existe um único x, tal que x é a diferença entre A e B. E no caso de A e B serem iguais? Bom, nesse caso, a sentença 6 será verdadeira. A diferença entre A e B não subsiste. A sentença 6 da interpretação de Russell quer dizer que não existe um único x, tal que x é A menos B. Ou seja, não existe a diferença entre A e B. Respeitamos, desse modo, o princípio de não contradição. A teoria das descrições definidas de Russell tem ao menos duas aplicações interessantes para tratar de entidades cuja existência, digamos, é questionável. A primeira é para tratarmos da denotação ou não de nomes próprios divinos. Por exemplo, o deus grego Apolo, que é o deus Sol. Mas o deus Sol é uma descrição definida. Assim, Apolo quer dizer que existe uma e somente uma entidade que é um deus Sol. Essa abordagem apresenta uma interessante análise de uma das supostas provas da existência de Deus. A suposta prova é a seguinte. Premissa 1. O mais perfeito ser tem todas as perfeições. Premissa 2. A existência é uma perfeição. A conclusão seria: o mais perfeito ser existe. Ora, o mais perfeito ser é uma descrição definida. Ela deve ser entendida como existe um e somente um x, tal que x é mais perfeito que qualquer indivíduo y. Nessa interpretação, a premissa 1 ficaria assim. Existe um único indivíduo x que é mais perfeito que todo o y, e esse x tem todas as perfeições. Pelo mesmo raciocínio, a conclusão deve ser interpretada como existe um e somente um x, tal que x é mais perfeito que qualquer y. Nessa análise do argumento, fica claro que uma parte da conclusão já estava pressuposta na premissa 1. Isso significa que estamos diante de uma escandalosa falácia de petição de princípio, ou seja, essa suposta prova da existência de Deus não prova nada. Vamos finalmente retornar à distinção entre conhecimento de trato e conhecimento acerca de, que apareceu no início do artigo. Afinal, o que isso tem a ver com descrições definidas? Lembremos que Russell havia dito que há dois tipos de conhecimento. C1, que é o conhecimento de trato, e C2, que é o conhecimento acerca de. Vimos que um exemplo de C1 é o conhecimento que temos de nossas próprias mentes. Vimos também que um exemplo de C2 é o conhecimento sobre o centro de massa da Via Láctea. Notem, porém, que o centro de massa da Via Láctea é uma descrição definida. Ela quer dizer que existe um único ponto espacial x, tal que esse ponto x tem a propriedade de ser centro de massa da Via Láctea. Ou seja, o conhecimento acerca de é um tipo de conhecimento por meio de descrições definidas. É isso, pessoal. Acabamos aqui a nossa exposição do texto da denotação de Russell, que foi tema dessa quinta videoaula do nosso curso de Filosofia da Linguagem. Muito obrigado e até a próxima videoaula.